Olá, meu nome é Sidney Cabral, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia 5 de setembro de 2025 e na data de ontem, que foi uma quarta-feira, nós tivemos que levar um tema para uma das casas que nos convidam habitualmente, pelo menos uma vez ao mês, nós estamos lá para palestrar um pouco, ou seja, trocar experiências, expor alguns fatos e correlacioná-los com o entendimento espiritista. Devido a algumas atribulações, acabamos por nos esquecer de propor o tema para a noite, já que isto é facultado a cada pessoa que é convidada a falar naquela casa, que é a casa que fica aqui próximo de onde moramos, conhecida como Fraternidade Casa dos Humildes. Então, pedimos um pouquinho mais de tempo e em alguns minutos conseguimos, com a inspiração dos bons espíritos, elaborar um tema adequado para a proposta da noite. Como nada é por acaso, nos contactos que temos com companheiros através do telefone, de uma mensagem por rede social, nos veio, naquele mesmo momento, uma pergunta de um amigo nosso. E esta pergunta, um tanto quanto complexa, nós tivemos o cuidado de separá-la em partes, em diversas partes, para que pudéssemos então trabalhar cada uma destas partes, esclarecendo de forma o mais didática e conceitualmente espírita o possível. E quando falamos de conceitualmente espírita, não falamos do próprio ponto de vista, mas sim dos ensinamentos que estão em os 5 livros considerados obras fundamentais da doutrina espírita. Então o tema ficou assim: conceitos espirituais sobre autocuidado, autoterapia e a cura. E quando falamos de cura, nós não estamos falando da cura exclusiva do corpo físico, mas estamos a falar da cura do ponto de vista holístico ou do ponto de vista espiritual. E este será o tema que nós estamos propondo para este momento, também para este vídeo. Só que estamos narrando toda a trajetória de como chegamos a este tema e como nós desenvolvemos o tema para o público da casa que nos convidou. Então começaremos reproduzindo a pergunta que nos foi trazida por WhatsApp e como nós estruturamos a resposta para esta pergunta, que ficou mais ou menos assim. Boa tarde, meu amigo e irmão. Tudo bem com você? Preciso tirar uma dúvida. Já li e estudei muito sobre a questão problemática em muitas literaturas com relação ao suicídio no ser humano adulto. Mas a questão é que nunca li em quaisquer literaturas ou escutei debates sobre o suicídio em crianças. No caso, hoje, fiquei sabendo de uma criança vizinha, só conhecia de vista, aqui da rua que se suicidou e tinha 9 anos. Sei que as crianças não ficam no umbral e que são acolhidas no desencarne e levadas para colônias específicas. Neste caso, julgo que a criança será levada para uma colônia, mas dado ao caso, terá outra tratativa. Mas quanto à próxima reencarnação, questiono, haja vista a situação da alteração planetária de provas e expiações para mundo de regeneração. Esse ser ainda terá a oportunidade de voltar a ter nova oportunidade na Terra? Ou já irá ter que reencarnar noutro planeta de expiações e provas? Julgo que não irá para um mundo primitivo, a não ser que o histórico milenar seja para esse direcionamento. E com relação aos pais e aos avós, viviam todos na mesma casa. Qual o tamanho da responsabilidade dos adultos nessa questão? Essas são as minhas dúvidas. Se tiver como você me orientar e até me indicar literaturas de estudo deste assunto, para mim seria de grande importância. Desde já lhe agradeço, luz e paz, justiça e paz. Bem, como nós falamos, a pergunta é bastante complexa. Ela seria melhor respondida se estivéssemos cara a cara, frente a frente, ou mesmo online, em uma conferência em que fôssemos desenvolvendo estas reflexões. Mas dentro do que foi possível, nós respondemos o seguinte: eu vou responder por partes e com os devidos cuidados para não me tornar leviano ao fazer afirmações que pareçam uma verdade concreta, visto que cada caso varia ao infinito e de acordo com os caracteres que regem a vida íntima do indivíduo dentro da lei de causalidade. E isto está baseado em toda a literatura espírita, mas em alguns pontos específicos que cabem bem a este caso. Um dos que nós separamos aqui está em O Livro dos Espíritos. Pelo menos na minha obra aqui está na página 46, a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é o item de número 15, chamado A Loucura e Suas Causas. Então, a loucura e suas causas explicam uma parte da questão do suicídio.
Veja bem, quando nós falamos de loucuras, estamos falando de um desequilíbrio que leva o indivíduo espiritual, não estamos falando do corpo, mas estamos falando da individualidade, a uma extrapolação ou superexcitação dos sentidos que o tire da zona da realidade em que se encontra. Qual é a realidade em que nós nos encontramos? Na situação de espíritos encarnados. E nos coloque no plano das alucinações, ao ponto, é claro, de não termos o exato discernimento sobre aspectos da autoconservação, nos levando então a comportamentos de ordem autodestrutiva. Mas nós estamos aqui a falar de uma criança de 9 anos. O que poderia causar a loucura de uma criança de 9 anos? Se, conforme nos é ensinado aqui em O Livro dos Espíritos, as grandes adversidades da vida, problemas de ordem financeira, de relacionamento, o desemprego, que são fatores desequilibrantes para a alma encarnada e que provavelmente poderiam levar o indivíduo a este desequilíbrio, a esta superexcitação, afastando-o desta consciência necessária da autopreservação, para a criança isto seria muito difícil de se alcançar, visto que a realidade da criança é totalmente outra. A realidade da criança é da inocência, da meiguice, algumas traquinagens e algumas pequenas maldades que indicam as suas tendências ancestrais. Mas nada disso justificaria o suicídio infantil. Então, sob a ótica dos ensinamentos espiritistas, nós teríamos basicamente apenas 2 motivos para que a criança se suicidasse. O primeiro motivo, da vida presente, seriam os assédios de ordem espiritual, já que todos nós, em nossas existências milenares, fizemos afetos e desafetos, e por conseguinte poderia esta criança estar sendo vítima de uma perseguição de um espírito malfazejo, ou o assédio da vida presente, que seriam os traumas decorrentes de alguma violência física ou psicológica, mas que isso deveria ser algo muito forte do ponto de vista psicológico que a criança não conseguisse superar. Além desses 2 fatores, nós teríamos o terceiro fator esse que estaria ligado a um transtorno psicológico, mais propriamente um transtorno mental, decorrente de alguma falha genética e ou acidental ou propositalmente o uso de alucinógeno ou qualquer outro entorpecente. Somente isso justificaria o suicídio infantil. Mas tirando esses 3 fatores que relatamos agora, há a possibilidade, e essa possibilidade também não é pequena, deste espírito, ora na situação de uma criança encarnada, ser um agente contumaz em diversas encarnações, na falta de encorajamento para enfrentar ou para os enfrentamentos da vida e dos seus desafios. Quando nós falamos isso, nós remetemos o entendimento a outra lição que está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo e está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala do esquecimento do passado. É importante trazermos este capítulo e esta lição, o esquecimento do passado, porque ela nos remete ao entendimento de que Deus, na sua infinita misericórdia, para nos proporcionar condições de vencer os desafios da vida presente, Ele nos favorece com o entorpecimento das memórias pregressas, para que assim elas não nos constranjam, elas não nos coloquem de frente a antigos desafetos, não nos traga temor, dor ou constrangimentos quaisquer, dando assim para cada um de nós um novo ponto de partida. Entretanto, entendamos nas entrelinhas de que as nossas memórias, enquanto indivíduos, elas não foram apagadas, suprimidas de forma alguma. Elas ainda existem. Então, logo nos libertemos da veste carnal, nós as teremos de volta todas elas. Mas o que acontece? Simplesmente há um desencaixotamento das nossas memórias do corpo somático, guardando-as em um outro setor qualquer? Não. Este setor está na própria estrutura da alma. O espírito, enquanto princípio inteligente, em seus ciclos sucessivos de evolução, vai apreendendo de pouco a pouco informações e elementos energéticos para compor a própria estrutura destinada à interação com o plano de vida onde se encontra. Ele faz isso para cada um dos planetas que eventualmente se encontre e faz isso também comumente e naturalmente nos círculos de relações. Por exemplo, energeticamente nós sabemos que vamos enfrentar uma reunião onde o chefe é extremamente cobrador e estamos com um emprego em risco se nós não dermos as respostas exatas de que ele necessita. Então nós já vamos nos preparando energeticamente, e quando falamos de energia, é o fluxo de produção mental que vai
nos favorecendo em defesa psíquica e por isso modifica a nossa estrutura energética, que é a estrutura da alma, para que quando entrarmos naquela reunião não nos ressintamos, sintamos mais confiança, não nos deixemos impactar com aquelas vibrações que não são favoráveis. Neste pequeno exemplo, temos a ideia de que o espírito, com a sua estrutura energética, pode modelá-la a todo instante de acordo com a necessidade e circunstâncias. E esta estrutura é multifuncional, sendo que uma parte dela está destinada justamente para o acondicionamento das memórias de vidas pregressas, enquanto não forem úteis para o exercício da vida corpórea no presente. Então elas estão lá, em algum setor da alma, se movimentando, porque são energia. E tudo que a energia faz é se movimentar. Energia é movimento. Porque talvez a criança tenha uma primeira experienciação em vidas pregressas de acovardamento, e quando estamos falando assim, não estamos a dizer que todas as vezes que ela foi criança em outras vidas ela se acovardou, mas na vida adulta, na existência subsequente, ainda que ela não se lembre, aquelas memórias estarão lá, pululando e se manifestando. Olha, é difícil, olha, não tem jeito, a melhor saída é pôr fim em tudo isso, porque ela ainda não tem consciência da vida espiritual, ou pelo menos não se lembra das repercussões do ato desditoso de abreviar a própria vida. Qualquer gatilho deflagrador, uma leve pressão dos pais, um trauma, uma violência doméstica, uma violência na escola, ou em qualquer meio social, faz com que a criança deixe fluir naturalmente aquela ideação de que deverá abreviar a própria vida. Aí está a importância do acompanhamento dos pais, dos protetores daquela criança, para perceberem todas as tendências, boas ou más, de proatividade e alegria, ou de tristeza e derrotismo, e trabalharem para auxiliarem no seu desenvolvimento intelectual e espiritual adequado ao propósito de plenitude, ou seja, de progresso incessante. Este seria, portanto, mais um motivo para o suicídio infantil. Agora, quanto à próxima questão que nos foi proposta aqui, que é a seguinte: mas quanto à próxima reencarnação? Questiono, haja vista a situação da alteração planetária de provas e expiações para mundo de regeneração, esse ser ainda terá a possibilidade de voltar a ter nova oportunidade na Terra, ou já irá ter que reencarnar num outro planeta de expiações e provas? Julgo que não irá para o mundo primitivo. Bem, nós temos que entender que todos nós temos um histórico milenar, as vidas pregressas, existências sucessivas, onde acertamos e erramos, sucessos e fracassos. E a somatória de ambos trará para nós um denominador comum que se refletirá no grau de merecimento para avançar junto à Terra em seu ciclo evolutivo ou estacionar, neste caso, perdendo a oportunidade de acompanhar a grande massa da humanidade para o mundo de regeneração. Será necessário o seu encaminhamento para um outro lar compatível com o seu grau evolutivo, que continuará sendo de expiações e de provas. O que nós ressaltamos nessa resposta é justamente isso. Somos espíritos milenares. E quando olhamos para uma criança de 9 anos e nos afligimos com a atitude delitiva, e quando eu digo delitiva, digo do crime de abreviar a própria vida, nós nos esquecemos que ali não existe um espírito infantil, imaturo talvez do ponto de vista consciencial, mas um espírito com vários ciclos de experienciações, ora na vida corpórea, ora na vida espiritual, a qual chamamos de erraticidade. E este espírito é milenar, não é uma criança. Dependendo da consciência sobre a vida que este espírito tiver, tão logo ele faça o passamento de retorno à vida espiritual, se for demasiadamente intelectualizado, e intelectualizado é muito diferente de moralizado, ele poderá, num curto período de tempo, recobrar a ideia da vida espiritual e se entender maduro e não mais dentro da personalidade de uma criança de 9 anos, deixando, portanto, que todos os seus predicados e todos os seus defeitos passem a reger a sua vida espiritual naquele momento. Temos espíritos que se apresentam como crianças, mas com a personalidade vil de um espírito adulto, manipulando em processos obsessivos os encarnados. Na sequência nós temos outra parte da pergunta que respondemos. E com relação aos pais e aos avós, viviam todos na mesma casa. Qual o tamanho da responsabilidade dos adultos nessa questão? Bem,
A família é a união de espíritos em reajuste, o que significa que os mais qualificados do ponto de vista moral e intelectual, estes servirão de guias ou de bússola para aqueles outros com a deficiência moral e que precisam de reajuste, de um melhor acompanhamento. Vimos normalmente em alguns lares o exemplo de um casal de filhos. Um filho muito ajuizado, não dá problema nenhum. Outro extremamente problemático. E os pais, naturalmente, darão sempre atenção àquele mais problemático. E é uma circunstância natural da vida, porque nós temos forças limitadas para agir em intercessão às dificuldades alheias. De sorte que os pais não conseguirão dar a mesma dose de atenção a ambos os filhos. Eles optam a trabalhar aquilo que está em desequilíbrio, porque o que está equilibrado já está curado por si mesmo. Logo, a responsabilidade de pais, avós, tutores está diretamente relacionada ou proporcionalmente relacionada ao tamanho de consciência que estes tenham sobre a vida. Alguns perceberão o desequilíbrio ou desajuste de um filho e empreenderão todos os seus esforços para auxiliá-lo. E quando eu digo esforços, eu não digo sobre qualificação, mas sim a vontade ardente e premente de auxiliar, estando qualificados para isso ou não, o que também nos trará resultados amplamente diversos. Problemas psicológicos, por exemplo, se não houver a qualificação dos pais ou avós, eles tentarão, com amor, com devoção, auxiliar, mas dificilmente conseguirão um bom resultado, já que não tem a formação técnica ou a tecnicidade para lidar com a situação psicológica e nem a experiência ou vivência necessária para aquele determinado caso, já que os problemas de ordem moral, mental e emocional variam ao infinito. Se o indivíduo problemático não se conhece, muito menos o agente externo sem o devido preparo. Alguns entendem a sua fragilidade para a lidação com a situação e buscam apoio externo, entregando aquele indivíduo a terapeutas, por exemplo, psicólogos, psiquiatras. Outros, eivados de orgulho e amor próprio, não admitem que haja um problema em seu lar e preferem colocar um pano por sobre a situação, fingindo que nada está a acontecer. Obviamente, em cada uma destas situações que nós narramos, haverá uma repercussão de responsabilidade kármica para cada uma das circunstâncias. E isso também varia ao infinito e nós não conseguiríamos definir objetivamente o que aconteceria com cada um. Mas que uma coisa é certa, a família é responsabilidade do coletivo. Cada um tem um papel fundamental e importante dentro deste processo familiar. E os pais se propuseram, consciente ou inconscientemente, a serem os dirigentes daquele grupo familiar. Então, o peso, aí sim nós poderíamos dizer, é proporcional ao papel que cada um representa, tanto quanto ao grau de consciência que tenham sobre a vida.